Olá pessoal, sou o professor Leandro Muniz Corrêa, trabalhamos a matéria de Direito Penal e nesta aula especificamente abordaremos a teoria geral do crime. Já adianto para vocês que alguns doutrinadores utilizam a expressão delito ao invés de crime, mas na verdade são sinônimos, então vocês encontrarão, a depender de quem utilizam para os estudos, tanto crime quanto delito, mas são os mesmos institutos, são os mesmos conceitos, só essa nomenclatura que diverge de doutrinador para doutrinador. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, qual é o conceito de crime? Nós temos três conceitos que são utilizados para responder essa pergunta: o material, formal e o analítico. O conceito material é aquele que crime é a conduta que atinge um bem jurídico. Então, materialmente falando, pense em algo palpável mesmo. Então, na situação de um roubo, por exemplo, em que nós temos o bem jurídico patrimônio sendo atingido, a conduta que atingir o patrimônio é considerado crime segundo essa teoria material. A teoria formal, por sua vez, lembra-se de forma, lembra-se de formalizado no sentido de código, de lei. Então, é exatamente isso que nós trazemos. O conceito formal diz respeito à conduta que infringe o ordenamento jurídico. Então, a situação em que há uma conduta, uma prática delituosa, que por estar em desacordo, confrontando o Código Penal, será considerada crime, diz respeito a esse conceito formal. Você contrariou o nosso Código formal, você afrontou a legislação formal, isso é considerado crime, segundo a teoria formal. A teoria analítica, por sua vez, ou conceito analítico de crime, diz respeito a uma divisão em elementos, que seria fato típico antijurídico e culpável ou conduta típica antijurídica e culpável. Eu prefiro conduta típica porque nós conseguimos dividir a conduta da tipicidade, ao passo que quando se utiliza fato típico parece que é um só elemento. E há essa divisão, é necessário que se tenha essa divisão, mas certamente vocês encontrarão nas duas formas. O conceito analítico de crime pode ser tanto fato típico antijurídico e culpável, quanto conduta típica antijurídica e culpável. Existe uma doutrina minoritária, sobretudo na Escola Paulista de Direito, que considera a culpabilidade não uma elementar do conceito de crime, mas sim um pressuposto da aplicação da pena. Digo que essa corrente é minoritária e para fins de concurso público, de estudo para exame da ordem e de concursos públicos propriamente dito, a cobrança se dá pelo formato de que a culpabilidade pertence sim ao conceito de crime, então fato típico ou conduta típica, antijurídica e culpável é aquilo que nós temos que conhecer, que se familiarizar como sendo o conceito analítico de crime. Pois bem, pessoal, em relação às infrações penais, o Brasil adota um caráter dicotômico, um critério dicotômico. Professor, dicotômico não dá para facilitar? Sim. São duas as formas que nós temos de infração penal. Dicotômico é isso. Duas. Quais sejam? Infrações penais se dividem em crime ou delito, porque, mais uma vez, é a mesma coisa. E nós temos as contravenções penais. Tá ok, professor? Eu entendi. Crime ou delito e contravenção. E o que é cada um? Nós não temos uma divisão clara em relação, senão pela aplicação da pena correspondente. A única diferença que nós conseguimos mostrar, que é palpável, que nós conseguimos observar mesmo como sendo um elemento distintivo do crime/delito para a contravenção, é que no caso do crime nós temos as penas de prisão e detenção. E a contravenção, por sua vez, nós temos prisão simples e multa. Então a reprimenda, é por isso que, dada a reprimenda mais gravosa para crime e delito, quando comparado à contravenção penal, disse que crime é aquilo que é mais grave. E a contravenção é o crime anão, é uma situação menos perigosa, menos gravosa, e por isso a pena que é aplicado também não é tão drástica quanto seria caso fosse praticado um crime. Então, basicamente, crime e delito, mesma coisa. Ao crime nós temos prisão, vou sublinhar aqui, e detenção. E a contravenção? A contravenção é aquela situação que não é tão gravosa assim. Nós temos a prisão simples e multa, que pode ser aplicado cumulativamente, mas ainda assim torna a situação menos delicada, por assim dizer. Pois bem, pessoal, no que cerne aos sujeitos do crime, quem são os sujeitos do crime? Ah, professor, sujeito é um cidadão aqui do bairro que está roubando lá, eu sei até o nome. Não, gente, não é isso. Sujeito não é a pessoa, não vai apontar e dizer quem é o sujeito. Sujeito do crime é a divisão que nós temos entre ativo e passivo. Como sujeito ativo, preste atenção no slide comigo, é aquele que comete o crime atingindo o bem jurídico penal alheio. Por que sublinhando isso? Porque nós vamos ver a distinção entre bem jurídico e objeto jurídico. É bem interessante que desde logo entendamos que aquele que atinge o bem jurídico de terceiro, de outro,
vai ser considerado o sujeito ativo do crime do tipo penal. Sujeito passivo é o titular do bem jurídico lesado. Então, se eu vou lá e atinjo o bem jurídico de outra pessoa, eu sou sujeito ativo, eu cometi o crime. E se você é o detentor, se você possui o bem jurídico que está sendo atingido, que está sendo lesionado, você é o sujeito passivo dessa prática delituosa, você é o sujeito passivo desse crime ou desse delito. Olha que interessante, pessoal, uma observação que eu deixo aqui para vocês. Formalmente falando, o Estado sempre será sujeito passivo. Professor, por que você está falando isso? Porque o ius puniendi, o direito de punir, é do Estado. Quando você é objeto de uma persecução penal, quando você é sujeito ativo de um crime e se inicia uma ação penal, quem vai atrás de você? Não é o Estado, através do Ministério Público, que cumpre esse papel de acusação? Por que é o Estado e não a pessoa? Isso nos crimes de ação pública, condicionado ou incondicionado. Nos crimes de ação penal privada, de fato, é o próprio sujeito passivo que vai atrás. Mas nessa situação dos crimes, das situações mais gravosas, por que é o Ministério Público que faz essa acusação? Porque é o Estado protegendo a sociedade, a coletividade de modo geral, que está tentando buscar coibir essas práticas criminosas através do processo penal e, eventualmente, das punições, das penalidades jurídico-penais. É justamente por isso que, formalmente falando, o Estado sempre é atingido. O Estado são todos. Se eu cometo um homicídio, eu não estou atingindo somente a vítima, que é o objeto do crime de homicídio ali, que morreu em decorrência da minha atitude criminosa. Mas eu estou atingindo a sociedade como um todo, porque o perigo que eu faço surgir na sociedade quando dessa conduta atinge a todos. E é por isso que o Estado, formalmente, sempre estará sendo atingido. E materialmente falando, é a vítima que tem o bem jurídico atingido que se encontra nessa situação de sujeito passivo. Beleza? Autoria, participação e coautoria. É muito interessante essa explicação, pessoal. Parece que é difícil, mas na verdade não é. No tocante à autoria, quem é o autor do crime? O autor, professor, é aquele que assina embaixo quando termina de escrever? De um livro, talvez. De crime, segundo a teoria objeto formal que nós temos, né? Vou até sublinhar aqui. Nossa teoria é objetivo formal, autor é quem pratica o verbo do tipo. Então, matar alguém, matar é o verbo. Subtrair coisa alheia móvel, subtrair é o verbo. Então, quem pratica esse verbo é considerado autor. Tá, professor, entendi. Praticou, então, é considerado autor. Incidiu na prática do verbo é considerado autor. E partícipe? Partícipe é quem realiza uma atividade acessória. Ele contribui para a prática delitiva ou criminosa, mas não pratica tendo o domínio do fato. Então ele não pode dizer quando vai acontecer, quando não vai acontecer. Ele não pode impedir o acontecimento. Ele tem uma participação, mas que é bem mais tímida, digamos assim. Eu já vou dar um exemplo prático para ilustrar essa situação para vocês. Mas lembre que a participação é acessória. É uma participação mais distante. É uma participação de quem não vai e pega na batente, de quem realmente vai e faz acontecer. Tá, professor, e coautoria? Coautoria é o único dos institutos dessa classificação que merece um pouquinho mais de atenção. Não é tão fácil quanto as demais. É fácil, mas não tanto. Coautor é quem participa do fato praticando ou não o verbo. Professor, agora você me sacaneou. Porque se autor pratica o verbo núcleo do tipo e o partícipe é quem assessora, mas não pratica, como é que existe um intermediário ainda? Calma, existem ainda 3 classificações que vão mostrar para vocês que participando afetivamente, colocando em prática o verbo núcleo do tipo ou não, nós teremos essa coparticipação, essa coautoria, no seguinte sentido. Nós temos o chamado coautor intelectual, que é a pessoa que, não obstante, ela não chega a praticar o verbo núcleo do tipo. Então imagine que nós temos uma situação de homicídio e eu fico responsável por organizar. Então é o seguinte, eu sei que essa pessoa trabalha em tal lugar, tal horário, você, fulano de tal, vai lá e espera, a hora que ele passar na frente da lanchonete, você vai ligar para o ciclano e o ciclano vai encontrar ele naquela rua que é escura e aí você pode atirar porque ninguém vai ver. Entenda que eu não estou praticando o verbo núcleo do tipo. Eu não estou matando alguém, mas intelectualmente eu estou gerenciando, organizando a prática criminosa. E isso faz de mim um coautor. Nós temos ainda o chamado coautor funcional. É aquele que participa efetivamente, mas não realiza o verbo. Professor, como que alguém vai participar sem realizar o verbo? Simples. Vamos explorar um pouquinho mais esse mesmo exemplo do homicídio. Digamos que a pessoa
que é o desafeto, que é aquele que eu quero matar, se encontra lá no beco e eu falo, fulano, você vai lá, segura ele, amarra ele e me avisa. Quando ele estiver amarrado, eu vou passar e vou efetuar 2 disparos. Essa pessoa que ficou responsável por segurar e amarrar a vítima não matou alguém. Mas vocês entendem que ele efetivamente participou do ato? Isso faz dele um coautor. Um coautor funcional. Ele teve uma função. Ele funcionou no crime, mas não praticou o verbo. E nós temos o coautor executor, que é aquele que pratica o verbo também. 2 pessoas praticando o verbo, coautores. É um autor, coautor. Aí, se um terceiro professor empresta a arma, ele não está assessorando, ele está assessorando materialmente, mas ele tem como impedir, ele tem como dizer quando o crime será ou não será cometido, se ele só emprestou a arma, então ele é o chamado partícipe. Vou dar um exemplo para vocês que vai ilustrar essas 3 situações. Imagina que alguém chegou para mim e falou assim, professor, direito do trabalho é melhor que direito penal. Isso faz com que eu queira matar essa pessoa. E não obstante seja legítima essa minha vontade, que é algo que se justifique, eu não posso fazê-lo. Mas eu estou envolto por um nervosismo, por uma raiva que faz com que eu chame meu amigo Tício e meu amigo Mévio. E eu falo, Tício, vamos matar essa pessoa. Você não acredita o que ela fez, cara. Ela falou que direito do trabalho é melhor que direito penal. Aí ele vai falar, cara, não acredito, mas não posso matar ninguém, eu não quero me complicar, não dá pra mim isso aí não. Eu posso te emprestar minha arma, cara. Pega a arma, vai lá e faz o que você quiser, mas eu não vou matar ninguém não. Aí eu falo, Mévio, você não vai me deixar na mão, cara, você vai comigo. O Tício empresta a arma, o Mévio, parceiraço, fala, não, vamos juntos, cara, tô com você. Nós vamos até o local onde eu sei que essa pessoa que disse que direito do trabalho é melhor que direito penal está, e eu efetuo 3 disparos da arma de fogo. A pessoa ainda está no chão, agonizando, e o meu colega toma a arma da minha mão e efetua mais 3 disparos e a pessoa vítima vem então a óbito, nunca mais dirá que direito do trabalho é melhor do que direito penal. Pergunto, qual é a natureza da participação de cada um dos agentes nesse crime? A minha, eu não só organizei, como peguei a arma e efetuei os disparos. Pratiquei o verbo, sou autor. Meu colega que pegou a arma, o Mévio, e também efetuou os disparos, ele é um coautor executor, porque ele também praticou o verbo núcleo do tipo. Ok, mas e o Tício que só emprestou a arma? Bom, se ele só emprestou a arma, ele apenas assessorou, ele é partícipe. Porque, não obstante tenha participado, ele não tem o domínio do fato. Ele não tem como controlar, mas ainda assim teve uma participação. Qual seja a de emprestar a arma, sabendo que a arma seria utilizada para esse fim. Então ele é partícipe nesse crime de homicídio. Entenderam, pessoal? Bem jurídico ou objeto jurídico. Essa é uma distinção crucial, porque existe muita confusão nesse tema e é algo que nós abordaremos agora. Pessoal, bem jurídico penal ou objeto jurídico do crime. Vocês podem encontrar as 2 nomenclaturas. Bem jurídico penal ou objeto jurídico do crime. Trata-se do bem jurídico atingido pelo cometimento da infração penal. Então, quando se comete um crime ou se comete um delito, sempre tem um bem jurídico que é o que a norma, que é o que a lei buscou proteger. Então, por exemplo, se eu mato alguém, a vida é o bem jurídico que está sendo atingido. Se eu roubo alguém, o patrimônio está sendo atingido. Se eu cometo a calúnia em relação a alguém, a honra está sendo atingida. A honra é o bem jurídico, o patrimônio, a vida. Isso é bem jurídico. E aí nós temos o objeto do crime. O objeto do crime é a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então olha que interessante, o bem jurídico é aquele patrimônio, aquele valor que se busca proteger com o direito penal. E o objeto, que também se chama objeto material do crime, é a coisa ou pessoa sobre o qual recai a conduta criminosa. Então vamos usar um exemplo. Você está com o seu celular em mãos, vem um cidadão, vou chamar de cidadão, mas poderia ser bandido, criminoso, enfim, saca a arma de fogo e fala, passa o celular. Você estático, com medo da arma de fogo, só entrega o celular, ele pega e sai correndo. Pergunto, qual é o bem jurídico e qual é o objeto material do crime? O objeto material, teu celular, é a coisa sobre o qual recaiu a conduta criminosa. O bem jurídico, por sua vez, é aquele valor que a norma buscou proteger, que é patrimônio. Da mesma forma, se ocorrer um homicídio, a vida. Da mesma forma, se ocorrer o sequestro, como dito, a liberdade. Então pense sempre, objeto material ou objeto do crime é a coisa, aquilo que você perdeu, aquilo que levaram, aquilo que atingiram.
E o objeto jurídico ou bem jurídico, ele vai além, que é uma posição mais conceitual, quase filosófica mesmo, que é aquele valor que serve de respaldo material para o direito penal. Então, pessoal, feita essa distinção, bem jurídico ou objeto jurídico e bem material, objeto do crime, são coisas diferentes. Vamos tratar agora de 3 institutos que também incorrem em certa confusão. Eu vejo que o pessoal tem uma tendência a não entender muito bem os limites entre um ou outro instituto, mas é algo que agora, com os exemplos práticos, certamente nós vamos dominar depois dessa aula. Desistência voluntária, pessoal. Arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. Eu conheço gente que tem urticária só de ouvir falar disso, porque imagina que é de uma dificuldade tremenda porque nunca aprendeu. Mas é fácil, é bem fácil. Desistência voluntária está previsto no artigo 15 do Código Penal. E lembre-se daquela situação em que o agente voluntariamente desiste do crime ou adota alguma ação que minora e impede o resultado final da conduta criminosa. Então, professor, mas tá formal demais. Se fosse para ser assim, eu lia o Código Penal, não precisava da aula. Tá certo, eu entendo. Então, vamos desjuridicar, vamos retirar um pouco esse tecnicismo da nossa explicação. Desistência voluntária é a interrupção da fase executória pelo abandono voluntário do agente. Pessoal, vale frisar aqui a palavra voluntário. E aqui a consequência, o agente responde só pelo que fez. O que isso quer dizer de forma ainda menos técnica? A pessoa está cometendo o crime e no meio da execução ela para. Mas parou por quê, professor? Porque ela entendeu que não deveria cometê-lo. Por um motivo de ordem religiosa, por um arrependimento, por um peso na consciência, ela fala, não vou fazer mais. Então, um exemplo clássico que a doutrina utiliza. Eu desafeto de alguém e enveneno sua comida. A pessoa vai comer, ela coloca o garfo na comida, eu sei que uma garfada vai ser fatal, porque eu coloquei veneno para matar uma boiada dentro daquele prato, mas eu penso, gente, eu vou estragar minha vida, ela não merece morrer, essa pessoa não fez tanto mal assim para mim. Quando ela vai colocar na boca, eu dou um tapa no garfo, peço desculpa e saio embora, lamentando o ocorrido. Isso é o que nós chamamos de desistência voluntária. Eu impedi a execução e a abandonei voluntariamente. Não foi a situação em que eu fui impedido de consolidar a prática criminosa, de consumar o meu crime. Porque se há um impedimento por uma circunstância alheia, nós temos o instituto da tentativa. Então imagina a seguinte situação, no mesmo exemplo agora explorando ele sobre um outro viés. Eu coloco o veneno na pessoa, fico atrás da porta falando, é hoje que você não acorda mais. E aí, o filho dessa pessoa, sabendo que eu tinha esse animus necandi, essa vontade de matá-lo, descobre o meu plano maligno, vai lá e fala, pai, não come, está envenenado. E aí o pai, assustado, chama a polícia e eu vou preso. Entendam? Não houve o abandono voluntário. Foi o filho ter descoberto e impedido que o pai se alimentasse com aquele veneno que impediu a consumação do crime. Então nós temos a tentativa. O abandono aqui tem que ser voluntário. E aí você pensa, tá, então tem que ser de livre consciência e sozinho? Não necessariamente, alguém pode te convencer. Mas desde que esse convencimento não incorra em um impedimento. Então imagina agora a situação. Mesmo exemplo, não tem mais filho, novamente a pessoa vai dar garfada, chega um amigo meu e fala, Leandro, não mata o cara, você vai estragar a tua vida, por que você está fazendo isso, cara? Segue a vida, você não precisa disso. Aí eu penso melhor e falo, o cara quer saber realmente? Não come, tem veneno aí. Vocês entendem que houve uma participação externa de alguém que veio me falar que eu não deveria cometer o crime? Mas aí eu pergunto, tá, mas o fato dele ter dito impediria eu de ficar quieto e deixar a pessoa morrer envenenada? Não houve um impedimento, não houve uma interrupção forçosa. O que houve foi um aconselhamento que eu voluntariamente decidi acatar, entendi que era razoável. Então ainda assim nós estaremos diante de uma desistência voluntária. E reforçando, o resultado da desistência voluntária é que você só responde pelo que você fez. Nesse caso, se a pessoa sequer chegasse a comer, ela não teria lesão corporal, ela não teria qualquer dano, qualquer bem jurídico atingido, então eu não cometi crime algum. Tá, professor? Arrependimento eficaz, o que é? Essa é a situação em que nós finalizamos a parte executória do crime.
Nós adotamos uma conduta posterior à concretização, ao término da consumação. Então, vamos voltar para esse mesmo exemplo. O cidadão está com um prato cheio de veneno, mas nem sabe. Acha que é semente de pepino e é veneno de rato que tem no prato. Vai dar a garfada, come. Segunda garfada, come. Na terceira garfada ele já cai espumando. Eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Corro, pego esse cidadão, jogo no carro, levo para o hospital, há uma lavagem gastrointestinal e conseguem recuperá-lo, mas cheio de lesões, porque ele ingeriu muito veneno. Pergunto, o evento morto não ocorreu em face de quê? De uma conduta do próprio agente que havia cometido o crime no outro momento. Ou seja, eu adotei uma postura que impedia a consumação do crime, mas somente após toda a fase executória. Ok, qual que vai ser a consequência prática disso? Eu vou responder pelo que eu fiz. Nesse caso, eu vou responder pelo homicídio? Pela tentativa de homicídio? Não. Tentativa só seria se alguém tivesse impedido, se uma circunstância alheia tivesse me impedido. E nesse caso, o que impediu foi eu voluntariamente. Então, mais uma vez, eu voluntariamente não permiti a consumação do crime, mas nesse caso houveram consequências e a fase executória se exauriu, se completou. Então, vou responder pelas lesões corporais que decorrerem eventualmente dessa situação. Como ele comeu muito veneno, ficou todo machucado, a lesão corporal será aplicada. Não o homicídio, sequer o homicídio tentado. Mas, mais uma vez, sublinho. A adoção voluntária pelo agente de uma conduta que busque salvaguardar, que busque proteger esse bem jurídico é necessário para que se concretize o chamado arrependimento eficaz. Se a conduta não for voluntária, se uma situação externa impedir o cometimento após a fase executória, eu vou responder pelo crime na forma tentada, talvez, mas não será o caso de arrependimento eficaz. Arrependimento posterior, que é o terceiro e último desses institutos, artigo 16 do Código Penal. É a situação em que, após o cometimento do crime, vou sublinhar, aqui o crime foi cometido, pessoal. Não teve um arrependimento durante a fase executória, não teve um arrependimento logo após a fase executória que buscou salvaguardar o bem jurídico. Aqui o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Sem violência ou grave ameaça. E principalmente antes do recebimento da queixa ou denúncia, eu fui lá e busquei reparar algo que eu eventualmente roubei. Então, um exemplo prático para ilustrar essa situação. Imagina que a polícia militar do meu estado entra em greve. Todo mundo começa a saquear as lojas. Eu penso, poxa, eu queria uma televisão maior. Não tem polícia mesmo? Que mal tem. Entro numa dessas lojas, pego essa televisão, corro para minha casa. Dá 2 dias as câmeras de segurança, jornal do meio-dia, aquele jornal do horário do almoço, tá minha cara estampada lá correndo com a televisão nas costas. Bom, eu penso, na verdade eu não deveria ter feito isso, gente. Eu não precisava ter roubado essa televisão. Nesse caso, furtado a televisão. Eu poderia ter comprado uma, não precisava. E eu vou lá e devolvo. Ou seja, é um crime cometido sem violência ou grave ameaça. Foi um furto. Entrei na loja, não tinha ninguém. Peguei a televisão, fui embora. 2 dias após, antes do recebimento da denúncia ou queixa, eu busquei restituir a coisa. Eu busquei devolver aquele objeto, que era a televisão, o objeto do meu furto. Aí eu sublinho para vocês aqui a importância desse antes do recebimento ou da denúncia. Pessoal, o que é recebimento da denúncia ou da queixa? Denúncia ou queixa são as peças inaugurais da ação penal. A denúncia em caso de ação penal pública incondicionada ou condicionada e a queixa, via de regra, em caso de ação penal privada, mas às vezes, diante da inércia do Ministério Público, como a chamada ação subsidiária à pública, há também a queixa inaugurando ações penais públicas. Não vou adentrar muito nesse tema porque ele é de natureza processual e a professora Magda aqui do curso explicou isso de forma brilhante, tem o curso dela de processo penal, recomendo que vocês assistam, que ela adentra com muita propriedade nesses conceitos. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês basicamente é: se a restituição da coisa ou essa tentativa de minorar o dano ocorrer no momento posterior ao recebimento, ou seja, já iniciou-se a persecução penal através da ação penal, com o recebimento da denúncia ou da queixa, não mais há que se falar em arrependimento posterior. Não existe mais arrependimento posterior. É justamente para que você busque voltar atrás rápido.
Ó, você tem motivo porque nós vamos reduzir a tua pena se você devolver aquilo que você furtou. Mas isso tem que ser rápido, não vamos deixar o resto da vida essa oportunidade em cima da mesa. É basicamente isso. E qual é a consequência prática desse arrependimento posterior? A diminuição da pena. Diferente do arrependimento eficaz ou da desistência voluntária, que você responde só pelo que você fez, nesse caso nós temos uma redução da pena em 1 até 2/3. 1 a 2/3 a menos na pena de quem se arrepende posteriormente nos crimes sem violência ou grave ameaça e antes do recebimento da denúncia / queixa, ela busca minorar o dano restituindo a coisa. Feito? Simples, não? Arrependimento eficaz, durante a fase executória eu falo, não sei o que eu estou fazendo, pera, não faz isso, não come o veneno. E essa é a nossa situação de desistência voluntária. Arrependimento eficaz é aquela situação que, por sua vez, eu já iniciei a fase executória, complementei a fase executória, o crime está completo. Se eu deixasse, ia morrer a pessoa envenenada. Mas eu a pego, levo para o hospital e salvaguardo esse patrimônio, esse bem jurídico que é a vida, mas ainda assim lesionei corporalmente essa pessoa e vou responder somente para a lesão corporal. Arrependimento posterior, por sua vez, cometi o crime sem violência ou grave ameaça e vou lá e restituo a coisa, minoro esse dano antes do recebimento da denúncia ou da queixa, e nesse caso, pena de 1 a 2/3 menor do que seria se eu não tivesse me arrependido. Questão de provas, pessoal. Mais uma vez, vamos analisar algumas questões que têm o condão de massificar e consolidar ainda mais esses conhecimentos que nós vimos na aula de hoje e que foram objeto de perguntas em concursos públicos e na ordem também. Vamos lá. No que cerne às infrações penais e seu caráter dicotômico, a infração cuja pena pode ser de prisão ou detenção denomina-se. Então, olha que interessante. Ele pergunta em relação às infrações e seu caráter dicotômico. Então, sublinhamos dicotômico. As nossas alternativas: medida de segurança, contravenção penal, delito, crimes hediondos ou crime de menor potencial ofensivo. Quando ele diz em seu caráter dicotômico, está fazendo menção àquela divisão entre crime ou delito e contravenções. Então, qualquer outra questão que não se restrinja a essas duas possibilidades está errada. Não está errada porque a afirmativa está incorreta, mas sim porque não é a resposta que a questão, que o enunciado está buscando. Então, medida de segurança? Não, medida de segurança é a punição dada aos imputáveis, a situação daqueles que não possuem o discernimento, por exemplo, para entender o caráter de ilicitude de suas condutas. A pessoa que por um retardo, por uma deficiência mental incidiu numa prática delituosa, vai ter a medida de segurança como pena. Então não tem nada a ver. Contravenção penal. Pois bem, pessoal, a contravenção penal, eu disse que a consequência é a prisão simples ou multa, que pode ser até cumulativamente aplicadas. Mas a pergunta e o enunciado nos traz qual é o tipo de infração que tem como consequência a detenção ou prisão. Então, se nós temos prisão simples e multa na contravenção, não é a contravenção a resposta certa. Então, ainda que ela se insira no caráter dicotômico, não é que possui essa consequência que o enunciado está apontando. Então, errado. Delito. Como eu falei para vocês, crime e delito é a mesma coisa. Crime e delito só varia de acordo com a doutrina que está sendo utilizada. Então, nesse caso, está delito. Não solidifiquem a ideia de que crime é crime e delito é outra coisa, que eu não sei o que é, porque está errado. Muita gente acredita que, olha, eu sei o que é crime e contravenção. Delito eu não lembro. Delito é crime. E nesse caso aqui, só se substituir os termos. Mas a resposta certa, delito. Porque no caráter dicotômico, o delito é a infração que tem como consequência a prisão ou detenção. Então essa é a nossa resposta. Crimes hediondos, não. E crime de menor potencial ofensivo, também não. Outro conceito que se divorcia desse nosso enunciado. 2. Vamos lá. Pedro foi vítima de um furto qualificado, no qual seu veículo foi levado pelos criminosos. O objeto jurídico e o bem jurídico atingidos são, respectivamente. Essa é a distinção que foi justamente por encontrar essa questão eu vislumbrei ser interessante abordarmos também na nossa aula de hoje. A diferença entre bem jurídico penal e objeto do crime, ou objeto jurídico e objeto material do crime. Aqui nós temos a situação de um furto qualificado, no qual o veículo foi levado, e eles querem saber qual é o objeto jurídico e qual é o bem jurídico, respectivamente. Então, primeiro eles querem saber qual é o objeto e qual é o bem.
respectivamente, patrimônio e veículo, objeto jurídico e bem jurídico. Letra B, integridade física e veículo. Letra C, veículo e patrimônio. Letra D, patrimônio e liberdade individual. Letra E, patrimônio e honra. Pessoal, qual dessas alternativas vocês acreditam que estaria correta? Olhando a questão e olhando o que eu sublinhei. Vocês sabem a diferença entre objeto do crime, que é a coisa ou pessoa sobre o qual recai a conduta criminosa. E sabe a diferença também entre bem jurídico e objeto do crime. Já visto que bem jurídico é aquele valor, aquilo que o direito penal busca proteger, a vida, o patrimônio, a liberdade. Nesse caso, notem, foi utilizada a expressão objeto jurídico e bem jurídico. Vocês entendem que são a mesma coisa? Lembra que eu falei para vocês? Bem jurídico e objeto jurídico, e nós temos o objeto material do crime. Então tem doutrina que utiliza objeto jurídico do crime, que é o bem, e objeto material do crime, que é a coisa. E existe doutrina que utiliza só a terminologia bem jurídico e objeto do crime, objeto material do crime também. O ponto é, essa questão foi anulada, porque bem jurídico e objeto jurídico do crime são a mesma coisa, e não tem nenhuma opção aqui que nós tenhamos patrimônio e patrimônio, ou somente patrimônio. Então, o gabarito trazia como alternativa correta a letra A, patrimônio e veículo. Como se objeto jurídico fosse o patrimônio, que é a bem da verdade, porque o bem jurídico atingido num crime de furto é o patrimônio, e a coisa sobre o qual recai a conduta é o veículo. Então, olhem que interessante. Aqui deveria ser objeto jurídico e objeto material do crime. Por esse motivo, não obstante o gabarito trouxesse a alternativa A, está incorreto. Porque eles utilizaram dois termos que possuem o mesmo significado. Olha a letra B, integridade física e veículo. Não, foi um furto. O fato de terem colocado qualificado não muda o fato de que não houve violência ou grave ameaça. Então não teve integridade física atingida. Nós temos veículo e patrimônio. Tá, veículo a coisa, o patrimônio é o bem jurídico. Mas como a questão está pedindo a mesma situação, os dois são bem jurídicos, está errado. Letra D, patrimônio e liberdade individual. Não temos sequestro, um cárcere privado para que a liberdade individual tivesse sido lesionada, tivesse sido atingida. Letra E, patrimônio e honra. A honra, alguns podem até pensar, poxa, mas é o carro que eu ganhei do meu pai. Meu primeiro carro, eu dei até um nome para ele, atingiu minha honra. Não, não é isso. Os crimes contra a honra são calúnia, difamação, a injúria. Então, olha que interessante. Eu trouxe essa questão justamente para vocês observarem que não basta você simplesmente encontrar a alternativa que mais é condizente, mais é coerente em relação ao enunciado. Você tem que entender o conteúdo para que vislumbre que essa questão está errada. Então, isso aqui já deveria ter colocado um xizinho do lado e falar, ó, isso aqui vai para o recurso. Não sei se os outros viram também, mas eu vi, isso aqui vai para recurso. Então eu trouxe para vocês uma questão que foi objeto de anulação, porque utilizaram a terminologia incorreta, justamente para demonstrar a importância de vocês entenderem essa divisão entre bem jurídico e objeto do crime. Bem jurídico, mais uma vez, é aquele valor, é aquilo que a norma busca proteger. E o objeto material é a coisa, é o celular, é o carro, é a bicicleta, é aquilo sobre o qual recai a conduta criminosa. Mas não é o valor, porque isso é ou objeto jurídico ou bem jurídico. Feito? Nós temos ainda uma terceira questão. O marido que possuindo animus necandi é a vontade de matar, em relação à sua parceira, envenena a comida da mesma. Porém, arrependido, voluntariamente impede que a mesma prove o veneno incorre em. Então, aquela situação, o marido tentou envenenar a esposa, se arrependeu, não permitiu que ela ingerisse o veneno. Qual é a situação? Do que é que nós estamos falando? Desistência voluntária? Tentativa? Arrependimento eficaz? Dolo direto ou arrependimento posterior? Desistência voluntária é a nossa alternativa A, vamos pulá-la. Alternativa B, tentativa. Como dito, pessoal, a tentativa é o crime que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse caso aqui, não há que se falar em circunstâncias alheias. Está dizendo no enunciado, arrependido voluntariamente, ou seja, sozinho, ele decidiu, não houve uma interrupção externa, não houve um impedimento externo. Ele, arrependido, foi lá e falou, amor, não coma, não se envenene, estou arrependido do que fiz. Então, não há que se falar em tentativa.
Arrependimento eficaz? Arrependimento eficaz ele se dá, pessoal, quando nós temos o término da fase executória. Aqui, vislumbrem que ele interrompeu a fase executória à medida que não permitiu que a esposa ingerisse o veneno. Então a execução estaria completa quando ela ingerisse o veneno e caísse espumando pela boca. Nesse caso, ele não deixou que isso acontecesse. E justamente por não ter deixado, não é arrependimento eficaz. Dolo direto, pessoal, dolo direto, dolo e culpa é uma outra discussão acerca da vontade livre e consciente de cometer aquele determinado crime. Então não há que se falar em dolo agora, é uma alternativa alienígena em relação ao enunciado. Arrependimento posterior é a situação da devolução, de você restituir a coisa nos crimes que não têm violência ou grave ameaça antes do recebimento da denúncia ou queixa. Tratamos isso também, mas não o é. Nesse caso, nossa desistência voluntária da letra A é a alternativa que corresponde exatamente à nossa questão. O marido tinha vontade de matar, colocou o veneno. A esposa foi ingerir o veneno, ele não deixou, arrependido, amor, não faz, voluntariamente. Então ele se arrepende, desiste da fase executória voluntariamente e só vai responder pelo que fez. Nesse caso, se ela nem comeu, não vai responder por nada. Se eventualmente ele precisar empurrá-la para ela não comer o veneno e aí ela cai e se machuca, ele responde para a lesão corporal. Feito? Revisãozinha só com as palavras-chave para a gente encerrar essa nossa aula. Nós vimos que no que cerne ao crime nós temos uma divisão quanto ao conceito. Conceito material, formal e analítico. Material, crime é aquilo que atinge o bem jurídico. Atingir o bem jurídico nós temos um crime. Esse é o nosso conceito material. Segundo o conceito formal de crime, crime é a conduta que se contrapõe, que afronta o ordenamento jurídico. Atingiu contrariamente à legislação, nós temos um crime. Conceito analítico, por sua vez, é que conduta típica antijurídica e culpável é crime. Ou fato típico antijurídico e culpável é crime. Quanto às infrações, dicotômico, adotamos duas formas de infrações: crimes, medidas de segurança. Como nós conseguimos distinguir uma da outra? Através da reprimenda. Crime mais gravoso, prisão, detenção. E as contravenções, professor? Contravenção, nós temos só prisão simples ou multa. Então é aquela situação mais simples, menos gravosa. Não obstante esteja medida de segurança, nós estamos falando de contravenções. Sujeitos do crime. Ativo é aquele que atinge o bem jurídico alheio. É aquele que atinge o bem jurídico de um terceiro. E o sujeito passivo é o dono do bem jurídico atingido. É aquele que teve seu bem jurídico lesionado. Autor, coautor e partícipe. Partícipe assessora. Partícipe não tem domínio do fato. Autor pratica o verbo núcleo do tipo. Tá, professor, e o coautor? Coautor é aquele que nós temos: intelectual, funcional e executor. Intelectual planeja, funcional participa ali efetivamente, mas não realiza o verbo núcleo. Executor realiza o verbo núcleo do tipo também. Objeto do crime: coisa ou pessoa sobre o qual recai a conduta criminosa. O bem jurídico penal são esses valores que servem de base material, o patrimônio, a vida, a liberdade, aquilo que nós vimos na questão que foi anulada, justamente porque não houve a distinção correta dos termos utilizados. Utilizaram o termo bem jurídico e objeto jurídico, que a bem da verdade são a mesma coisa. Não posso mostrar a bandeira de qual é a banca que organizou, mas foi um concurso grande, um concurso de muita repercussão nacional em que houve essa falha. Não sei se nem se proposital, porque é muito inocente a falha, mas ocorreu e todo mundo ganhou o ponto. Desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Desistência voluntária, pessoal, interrompe-se a execução. Só responde pelo que fez. Arrependimento eficaz, conclui-se a execução, mas impede-se o resultado final através de uma conduta que salvaguarda o bem jurídico, que protege o bem jurídico diante desse arrependimento. E o arrependimento posterior, após o crime, é a reparação, a restituição da coisa para minorar o resultado. E aqui abrimos o parênteses mais uma vez, até o recebimento da denúncia ou queixa. E, vou até escrever aqui para vocês, até recebimento e sem violência ou grave ameaça. Vou colocar sem violência apenas,
porque isso aqui é uma grande divisão. Às vezes o concurso traz pra gente, a prova traz pra gente um crime de roubo. Um crime de roubo possui a violência ou grave ameaça no tipo penal. Então não há possibilidade de haver um arrependimento posterior. Então lembre-se disso, sem violência ou grave ameaça. Feito? Pessoal, encerramos mais essa aula. Agradeço a atenção, agradeço a preferência em relação à Cultive e oriento mais uma vez que se inscrevam na Cultive para ter acesso a todas as aulas e, sobretudo, ao material que nós utilizamos nas aulas. Nos procurem, nos mandem mensagem, vocês certamente terão respostas. Um abraço a todos e até a próxima.